Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora na Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje eu estou aqui com Rafael Morales, empreendedor, professor, consultor da Conversa Sustentável. Nós vamos falar sobre o contexto global e o enfrentamento às mudanças climáticas 2024. Bom, o resultado da eleição presidencial e legislativa nos Estados Unidos afetará a abordagem dos Estados Unidos em relação às mudanças climáticas e às políticas ambientais. Uma administração que priorize a sustentabilidade, as energias renováveis, pode implementar políticas para combater a crise climática, enquanto uma administração com enfoque diferente pode reverter regulamentações ambientais. O atual governo Biden teve como uma de suas principais iniciativas o Plano de Empregos Americanos e o Plano para uma Revolução de Energia Limpa e Justiça Ambiental, que é a proposta abrangente que visa transformar a economia dos Estados Unidos através de investimentos maciços em infraestrutura verde, energias renováveis e justiça ambiental. Este plano não só busca enfrentar a crise climática, mas também criar milhões de empregos bem remunerados e promover a equidade social. Rafa, o que você pode dizer mais a respeito desse contexto? Vivian, as eleições dos Estados Unidos, né, agora no mês de novembro de 2024, elas vão ser determinantes porque, como você colocou, o governo Biden, né, do Partido Democrata, implantou uma série de ações e políticas relacionadas ao enfrentamento a mudanças climáticas e ao estímulo a energias renováveis, mas o que a gente tem visto é que o Partido Republicano nos Estados Unidos tem adotado uma postura cada vez mais crítica em relação aos aspectos e às iniciativas ESG. Essa tendência reflete uma série de preocupações da base republicana que é cética em relação à intervenção do governo na economia. As políticas ESG, que muitas vezes envolvem regulamentações ambientais e sociais, são vistas pelos republicanos como uma expansão do controle do Estado. Muitos republicanos acreditam que o mercado livre sem intervenções regulatórias é o melhor mecanismo para promover a inovação e o crescimento econômico. As iniciativas ESG, na perspectiva deles, impõem critérios específicos para os investimentos e são vistas como uma interferência no funcionamento natural do mercado. Então, o que a gente está vendo na eleição dos Estados Unidos, e sobretudo nas políticas que o Biden, que o governo Biden implementou, um embate muito forte do ponto de vista da oposição para desacreditar esse tipo de ação. Rafa, e aí sabemos também que há interesses econômicos e industriais tradicionais, né? Como, por exemplo, petróleo, gás, carvão, manufatura, que são impactados negativamente pelas políticas ESG. Esses setores são uma base importante de apoio financeiro e político para o Partido Republicano. E aí, hein? Como é que esse contexto ele vai se desenrolando aí, né? Com essa proximidade das eleições? Sim, acho que um exemplo bem relevante e importante acho que é a divulgação das informações relacionadas a mudanças climáticas e às emissões de gás de efeito estufa por parte das empresas, ou seja, os governos, os estados, principalmente na Europa, têm estimulado e criado mecanismos para que as empresas divulguem as suas informações relacionadas às emissões de gás de efeito estufa. Nos Estados Unidos, né, a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, que seria a nossa CVM, que nos Estados Unidos é a SEC, anunciou que ela chegou a anunciar que teria uma regra para obrigar as empresas listadas, né, na SEC a divulgar suas informações relacionadas a emissões. Ela anunciou no começo de abril
que vai suspender essa aplicação dessa regra, né, de divulgação de informações sobre o clima, enquanto há uma luta, um embate dentro do judiciário norte-americano contra, em relação à legalidade dessa medida, ou seja, o Partido Republicano e os setores conservadores enxergam que essa medida, né, em que as empresas seriam obrigadas a divulgar suas emissões de gás de efeito estufa, algo que traria impactos para a economia, que pode trazer uma incerteza regulatória, enfim, a gente está falando de transparência e divulgação de dados que as empresas têm em relação a um compromisso com a sociedade em divulgar esses dados e colocá-los como públicos e, consequentemente, estabelecer planos para mitigar essa potencial emissão. E a gente está falando de dar um passo atrás, ou seja, o contexto norte-americano está extremamente politizado no que diz respeito ao ESG, a ponto de medidas do próprio Estado norte-americano revogando iniciativas que seriam ligadas à transparência em relação à emissão de gases. Isso dá o tom político da questão ESG e ambiental nos Estados Unidos. Até alguns artigos que eu tenho lido, onde até o próprio Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo e que tem sido um defensor da causa ESG, se a gente pode dizer assim, ele tem desestimulado o termo ESG por conta também desse enfrentamento dos republicanos e da base conservadora dos republicanos. Então, vejam como a questão de mudança climática ela é política, ela está colocada numa perspectiva política, e a eleição nos Estados Unidos ela vai ser central para como nós, no sentido de os Estados Unidos ser uma grande potência internacional, como os Estados Unidos e com a influência que ele tem, seremos impactados com esse tipo de mudança ou não de rumo. E isso é um pouco quanto complicado, porque a gente está vendo aí as consequências, né, impactantes de não se levar em consideração a questão climática nas medidas de mitigação e adaptação, por exemplo, das cidades, que é o que a gente está enfrentando hoje aqui em relação ao Rio Grande do Sul, e que provavelmente a gente vai enfrentar em outras cidades, principalmente as cidades em regiões costeiras. Então, é uma decisão política, como você falou, mas a gente tem que entender que a política faz parte da nossa vida, né? Então, mais um alerta para a gente poder observar não só os rumos das eleições nos Estados Unidos, mas nas nossas eleições municipais, porque são as cidades aquelas capazes de reagir, né, de uma maneira resiliente no enfrentamento a essas medidas relacionadas à questão climática. Então, para além da pauta ESG, a gente está falando aqui de meio ambiente e sociedade, a gente está falando da vida das pessoas e como é que elas vão conseguir continuar, né, se estabelecendo, trabalhando nas suas atividades econômicas, estudando, ou seja, né, dentro de um minimamente viável, dentro de umas condições de uma cidade, seja ela pequena, seja uma cidade grande, não é mesmo? Com certeza. Por isso que a discussão sobre as mudanças climáticas e a sustentabilidade ela é política, ela precisa ser colocada em pauta em diversos âmbitos, porque um modelo econômico que tenha predileção ou que eventualmente não tenha incentivos para uma economia renovável, ou que tenha predileção por uma economia não renovável, esse tipo de governo vai, evidentemente, como a gente tem percebido aí, trazer consequências para o planeta. A gente tem visto isso, né, no Brasil, com a questão do fenômeno, né, climático extremo no Rio Grande do Sul. Então, a sociedade precisa debater as mudanças climáticas, ela precisa debater a sustentabilidade, a forma como a gente cuida do planeta,
porque existe claramente um setor da sociedade e do mercado e político, sobretudo político, que atua contra o meio ambiente. A gente teve uma notícia também que correu o mundo todo no começo do mês de maio, onde o antigo presidente Donald Trump, né, republicano, fez um jantar com executivos do setor do petróleo e lobistas das energias não renováveis, onde ele solicita uma doação de mais de $1 bilhão para a sua campanha presidencial, porque caso ele fosse eleito, ele iria reverter as regras ambientais que foram colocadas pelo governo Biden, que, segundo Donald Trump, prejudicam a indústria e o emprego. Então, né, a gente consegue e começa a visualizar agora como os setores políticos eles atuam de forma declarada a favor ou contra determinadas pautas ambientais. Então, é preciso entender e conhecer exatamente esses lados. As empresas do setor de petróleo e de energia não renovável, elas, num cenário de uma economia de transição e de incentivo à energia renovável, essas empresas elas caminhariam para um outro modelo de geração de energia renovável e não de energia não renovável. Então, isso faz com que o modelo de negócio e a empresa como um todo sofra alterações significativas, o que não é a ideia delas. Então, um modelo de gestão energética baseada em energia não renovável vai ser claramente incentivada e investida por essas empresas, que sempre foram privilegiadas pelos governos. A gente pode ver agora, até no próprio debate em relação à questão da Petrobras, onde o Brasil, como tenta se colocar ou pretende se colocar como um país que defende a sustentabilidade, a energia renovável e as mudanças climáticas, colocou uma presidente da Petrobras que defende a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Então, a gente precisa politizar essas questões, como você falou. A gente já entende que a energia não renovável ela tem que ser descomissionada, ela tem que ser desestimulada, e o incentivo e o futuro da economia de transição é a energia renovável. Então, esses assuntos precisam ser politizados para que a gente saiba de que lado está cada ator, para que quando a gente for tomar a nossa decisão com voto, a gente decida se a gente quer uma sociedade onde os nossos representantes defendam a sustentabilidade e um futuro longe das mudanças climáticas ou mitigando os impactos que nós já causamos no planeta, ou se nós vamos seguir num clima ou num modelo negacionista das mudanças climáticas e dos impactos da ação do homem no planeta. Então, eu acho que tem um entendimento muito claro aí, né? A gente precisa entender de que lado que a gente vai ficar. Daqueles que não acreditam que o homem causa impactos significativos no planeta e aqueles que já sabem e já comprovaram cientificamente que o homem causa impactos significativos no planeta, e o que a gente vai fazer para mitigar e o que a gente pode construir de modelo de sociedade e de economia para responder a isso. Porque afinal de contas a saída está no coletivo, não tem como, né? Essas ações anti-ESG do Partido Republicano, elas refletem essa complexa intersecção de ideologia política e interesses econômicos e as narrativas culturais. Então, a gente está falando aqui de uma mudança de paradigma, né? Enquanto a preocupação com a sobrecarga regulatória e a liberdade econômica continua a impulsionar essa resistência,
O debate sobre ESG é um campo de batalha central na luta mais ampla sobre o futuro das políticas ambientais, sociais de governança, não só dos Estados Unidos, mas também do mundo. Nós, da Conversa Sustentável, temos como causa Cidades Afetivas, um observatório das práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar as pessoas, organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 da manhã. E você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. E não esqueça de dar um joinha. Até logo, pessoal. Tchau!